Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me vendo. Não sei quando você está vendo aqui o meu podcast. Mais uma vez eu estou com vocês aqui no episódio do meu podcast sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório. E como você sabe, esse é o local onde eu trago sempre um expert, eu trago sempre um advogado muito experiente, extremamente competente, para a gente conversar sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Eu já comentei com vocês antes, eu faço parte de um time, chamado Time Holding Brasil, que tem profissionais do Brasil inteiro. Já tive a oportunidade de fazer podcast com gente de Minas, com gente de São Paulo, de Pernambuco, do interior de São Paulo. E assim, essa oportunidade, esse time me faz conhecer pessoas muito fantásticas. Pessoas muito, muito fantásticas. E uma delas é a pessoa que eu estou trazendo hoje, que além de ser uma advogada muito competente, extremamente competente, é uma pessoa muito agradável. Eu vou apresentar para vocês a doutora Rochelle, da Paraíba, e nós vamos conversar sobre a implementação prática do sistema de holding na Paraíba. E também bater outros papos sobre planejamento patrimonial, porque, como vocês vão ver, é uma pessoa extremamente agradável e vocês vão gostar muito. Vou chamar aqui a doutora Rochelle aqui para se apresentar para vocês. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Alex. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre holding familiar, sobre planejamento patrimonial e, assim, ser convidada por alguém tão capacitado como você para falar sobre isso é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita. Vai ser uma tarde bem agradável. Verdade, que bom. Lembrando, como eu falo sempre, todos os contatos da doutora Rochelle vão estar na descrição desse vídeo. Se você é da Paraíba, se você é do Nordeste e quer ter uma consulta com essa advogada fantástica, com essa advogada extremamente competente, não deixe de acessar os conteúdos dela aqui na descrição e entrar em contato direto com ela. Então, doutora Rochelle, a minha ideia aqui é a gente bater um papo rápido sobre como é que fica na prática o planejamento sucessório aí na Paraíba. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ainda não tem o problema do pagamento da diferença de ITBI. Sim. Então, como é que funciona aqui? Aqui a gente ainda consegue, a um custo relativamente baixo, fazer a implementação do modelo de uma célula só. Os meus ouvintes já estão cansados de saber dos tipos de modelo que existem. Então, o modelo... Como é que é aí na prática na Paraíba? Como é que é essa situação inicial de constituir o planejamento patrimonial e integralizar os bens? Então, Alex, aqui existe uma diferença, né? Quanto mais para perto do litoral, nós estamos aqui nas águas quentes, né? Do litoral paraibano. Quanto mais perto do litoral, mais os municípios acompanham o que a capital faz. E a capital, ela cobra, a minha capital, João Pessoa, ela cobra sim a diferença de ITBI na integralização, na incorporação desse patrimônio à pessoa jurídica. Mas é certo que quanto mais para o interior vai ficando mais fácil e as prefeituras não estão ainda cometendo essa arbitrariedade, né? Que é como a gente vai poder conversar aqui mais para frente, é sim uma arbitrariedade e deve sim ser combatida. Então aqui eu falo isso muito para os meus ouvintes, que holding familiar, planejamento patrimonial, planejamento sucessório é um sistema que cabem vários instrumentos e vários modelos. Então, esse modelo mais básico, que hoje ainda é possível no Rio de Janeiro, na Paraíba, pelo que eu estou vendo, não é possível. Aí não, a gente... Para os outros modelos, qual é o que costuma ficar melhor aí? Ou de 2 células com domicílio fiscal, ou de 3 células, ou uma coisa híbrida? Veja bem, isso vai muito de acordo com a escolha do cliente, né? A gente sempre mostra todos os cenários. É impossível praticamente aqui na Paraíba você fazer modelo de uma célula só, e não apenas por conta da questão do ITBI, da cobrança arbitrária do ITBI, mas porque também a legislação do ITCD, que é o Imposto da Doação, aqui no estado, e aí sim esse é estadual e não pode ser
diferenciado entre municípios, né? Todo mundo tem que obedecer. Então, essa legislação do ITCD da Paraíba é uma das piores do Brasil. A gente está comparado ali a Minas Gerais, por exemplo, porque na hora da doação das cotas, ainda que eu integralize esse patrimônio pelo valor declarado, pelo valor histórico, a Secretaria de Fazenda Estadual da Paraíba vai fazer um ajuste patrimonial do valor dessas cotas para o valor de mercado. Então, eu costumo dizer até nas nossas aulas, nas nossas discussões, que é impossível na Paraíba você fazer o planejamento patrimonial sem utilizar de estratégias mais complexas, como o sistema de 2 células ou o sistema de 3 células. Aqui não dá para fazer. E aí a gente deixa sempre a cargo do cliente, mostrando, claro, todas as vantagens financeiras, a complexidade, a gente tenta ao máximo simplificar, né, os sistemas para que o leigo, para que o cliente, para que aquela pessoa que não está familiarizada com o assunto consiga entender e consiga decidir, né, por qual sistema ele vai optar. E realmente o de 2 células ainda tem sido os que eu mais tenho feito, né? Porque o de 3 células, eu costumo avaliar o de 3 células viável a depender da diferença do patrimônio entre o valor declarado e o valor de mercado. Se essa diferença, isso é uma conclusão minha, se essa diferença não for tão grande, não for tão elástica, eu acho que não vale a pena o custo contábil de um sistema 3 células. Então, aí cairia melhor um sistema de 2 células. Mas, se essa diferença patrimonial entre o que você pagou e o valor hoje atualizado do seu patrimônio for muito grande, for, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões e aí para cima, aí sim, com certeza vai valer a pena o sistema de 3 células. Então, eu sempre faço essa explicação, essa explanação para o meu cliente, não para induzir ele a um sistema ou ao outro, mas para que ele tenha a maior clareza possível, para que ele entenda qual sistema traz mais vantagem ali e possa escolher de maneira clara. Entendi. Muito interessante. Então você trabalha com o sistema de 2 células aí, com a questão do benefício do domicílio fiscal mais vantajoso. Seria, digamos assim, o mais básico que você consegue implementar, né? Sim, o mais básico. Eu tenho tido aqui no Rio de Janeiro, as pessoas às vezes ficam curiosos sobre a questão da indicação do domicílio fiscal. Eles acham que é uma coisa de outro mundo, quando na realidade é uma mera indicação, como o próprio nome fala. Como é que funciona aí? Os seus clientes, quando escutam essa de mudar de domicílio fiscal, eles se assustam, não se assustam? Alex, não. Na verdade, eu acho que quando a gente vai falando sobre isso e quando a gente vai mostrando na apresentação do croquis, por exemplo, do nosso croquis estrutural, que a gente vai mostrando o passo a passo completo do planejamento patrimonial, ou seja, o que seus filhos estariam expostos no inventário, e depois aí quais são as opções, um modelo básico, porque, veja, o cliente ele pode, aqui na Paraíba, escolher pagar o planejamento patrimonial dele aqui dentro da Paraíba, com uma célula só. Ele vai conseguir as mesmas proteções? Vai. Nós vamos conseguir proteger aquele patrimônio e evitar o inventário. Porém, ele não vai ter o benefício da economia. Isso aí vai ficar muito similar ao procedimento de inventário, né? Mas assim a gente vai mostrando a ele quais são todas as opções. E aí, quando a gente chega na questão do domicílio fiscal mais vantajoso, esse nome, por mais estranho que soe no ouvido do cliente ali, ele não entenda no primeiro momento, quando a gente mostra o benefício econômico absurdo que isso traz no planejamento patrimonial, existe imediatamente uma mudança de percepção. Eu consigo perceber no semblante da pessoa que muda o interesse dele por aquilo e ele automaticamente procura. A pergunta seguinte
o que é esse domicílio? Eu posso fazer? Como que a gente faz isso? É legal? Então, é automático o interesse quando a gente mostra o benefício econômico. E aí, claro, a gente explica que isso é uma faculdade, que a legislação nos dá, né? Existe o domicílio civil e o domicílio fiscal, que o domicílio fiscal pode ser eleito, você pode escolher qualquer das unidades federativas do Brasil. Então, a gente escolhe Manaus muito. Por quê? Porque é a menor alíquota e a gente pode considerar Manaus como um paraíso fiscal nosso ali, na questão do ITCD, tá? E que não tem nada de errado nisso. E aí, ele escolhe o domicílio fiscal e as pessoas confundem. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem que podem escolher o domicílio fiscal e aí, por sua vez, deixam no domicílio civil. E para a Receita Federal, se você não escolhe um domicílio fiscal, o seu domicílio é o civil. Tá? Então, é por uma questão de não saber, não conhecer. E aí, quando a gente traz e explica e traz a legislação e a pessoa entende que isso é uma coisa perfeitamente legal e opcional, fica tudo tranquilo. Não tenho tido nenhuma objeção com relação a isso. Olha, que ótimo. Aqui eu também, nas apresentações de croquis estrutural que eu faço no escritório, eu acabo tendo que, assim, um belo pedaço do documento é explicando, apresentando a legislação correlata dessa coisa do domicílio fiscal, porque as pessoas elas não entendem muito bem como é que implementa. Mas então, resumidamente, a gente é possível fazer o planejamento patrimonial na Paraíba, só que com modelos um pouco mais sofisticados do que o modelo básico de uma célula só que é feita aqui no Rio de Janeiro. Você consegue fazer ou com de 2 células, que é o campeão, até pela economia mesmo, ou de 3 células para patrimônios mais vultosos, vamos dizer assim, para patrimônios que demandem essa complexidade. Exato. E eu diria que aqui na Paraíba não é só possível, como é necessário fazer o planejamento, porque, mais uma vez, voltando à legislação do ITCD, que eu costumo dizer que é uma das mais duras do país, aqui existe uma diferença da base de cálculo e das alíquotas se você deixar para o inventário ou se você fizer uma doação em vida. Então, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Se você tiver um patrimônio, as alíquotas do ITCD, elas vão de 2% a 8%, correto? Isso. Tudo bem. Mas se aqui você, no inventário, tiver um patrimônio que a Secretaria de Fazenda avaliar acima de 290 mil, já se aplica 8%. Enquanto que na doação em vida, para você aplicar para ela, a Secretaria de Fazenda aplicar 8%, o seu patrimônio tem que ser avaliado em 1.100.000. Então, veja a diferença até nisso. Se você deixar para o inventário, você vai morrer em 8% se seu patrimônio passar de 290 mil. Nossa, aqui no Rio de Janeiro também, o ITCMD. Aqui o nome é ITCMD, tem um Mzinho no meio. Sim. Ele é de 4 a 8, não temos alíquota de 2, é de 4 a 8. Só que a alíquota de 8 é aplicada hoje a um patrimônio de um pouco mais de 1.400.000. Aí você aplica 8. Esse patrimônio aí de 200 e pouco, aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, porque eu não guardo isso mais de cabeça, se não for isento, você paga 4%. Realmente a legislação aí é muito dura. Meu Deus. Muito dura. Então, assim, não tem jeito. Como aqui no Rio de Janeiro também, o planejamento patrimonial, e eu falo isso abertamente para todos, é uma necessidade. Então, é importante para a pessoa que tem o patrimônio, e aí agora muito mais aí na Paraíba. Por isso que eu volto a falar. Se você estiver me escutando, se você, seja no Spotify, estiver me vendo aqui estiver nos vendo aqui no YouTube, e você é do Nordeste, você é da Paraíba, e você quer entrar em contato com a doutora Rochelle, não perca essa oportunidade. Os contatos dela estão aqui embaixo. Você está vendo que ela é uma pessoa extremamente gentil, extremamente agradável. Vale a pena você marcar uma consulta com ela, você não vai se arrepender, porque ela sabe muito, como ela está falando aqui com a gente. Aqui no Rio também, eu não sei se você enfrenta essa situação aí, eu tenho muito aquela situação do, não, mas tudo bem, eu vou fazer uma doação. Como se a doação fosse a salvação. Aqui no Rio, como aí na Paraíba, pelo que você já começou a falar, financeiramente não vale a pena. É quase trocar 6 por meia dúzia.
Exato. Mas aqui eu tento explicar outros malefícios da doação que o meu cliente às vezes nem se liga, que ele fica naquela de não vou doar, tudo bem, e não é bem assim, a gente sabe que não funciona dessa forma, né? Com certeza. A doação em vida, ela tira o controle total de quem doou, né? Você perdeu o controle. Imagine que se você fizer uma doação. Sabe o que eu vejo muito chegar aqui, Alex? Assim, os pais, eles têm um altruísmo, um ato de amor muito grande, assim, pelos seus filhos e uma necessidade de deixá-los bem. E aí, nessa ânsia, eles vão atropelando os pés pelas mãos. Eu percebo claramente isso. Eu tive um cliente, para você ter uma ideia, que ele chegou a fazer uma compra e venda dele para as filhas dele com uma procuração pública delas. Então, ele mesmo assinou a compra por elas. Não houve transação de valores aí, foi uma simulação de uma doação. E assim, as filhas só vieram a descobrir quando o contador, que era o mesmo, declarou no imposto de renda dela aqueles imóveis e elas, mas esse imóvel é do meu pai. Não, esse imóvel seu pai vendeu para você. Mas como ele vendeu sem que eu soubesse? Porque ele tem uma procuração sua. Então ele fez isso, o cartório aceitou, cobrou, está registrado no cartório de registro de imóveis, certo? As filhas ficaram desesperadas, com medo de que esse pai... com medo que esse pai viesse a sofrer aí uma denúncia, né? Responder um processo aí por fraude e quiseram desfazer todo esse procedimento. E entraram com uma ação para tentar fazer com que o pai fosse considerado incapaz para poder desfazer isso aí. O Ministério Público se pronunciou nesse processo dizendo que o ato foi jurídico e perfeito. Após o registro dos imóveis, não tinha mais o que se desfazer no cartório de registro de imóveis. Então, o parecer do Ministério Público foi contrário a esse desfazimento. Meu Deus. Né? Então, assim, você veja que uma confusão se gerou, né? Realmente uma confusão, podendo ter diversas consequências ruins, e esse pai só queria deixar as filhas resguardadas, deixar as meninas bem, passar o patrimônio que ele construiu a vida inteira dele para elas, né? Nesse meio, por ele ter vendido um dos imóveis para uma das filhas que era recém-casada, com comunhão parcial de bens, ele deu de bandeja metade desse imóvel para o genro, né? Nossa Senhora. Ele deu de bandeja, né? Então, você veja que os pais, assim, as mães, eles na ânsia de querer cuidar dos filhos, deixá-los bem, eles metem os pés pelas mãos e vão fazendo ali sem uma orientação, sem uma condução certa, pelo caminho mais barato, não é verdade? Então, essa questão, eu escuto muito, assim, de eu quero fazer, eu já quero deixar, vou comprar, mas vou botar logo no nome do meu filho. Vou colocar logo no nome do meu filho, sem saber as consequências que isso vai trazer, né? Porque vai incidir aí, você pode até falar melhor do que eu, vai incidir aí o imposto de doação, se a pessoa não recolher. O que eu vejo muito é que, na realidade, assim, primeiro, nós, por méritos próprios, por estudo, né, fazemos parte de um grupo muito pequeno de advogados que sabe trabalhar com isso. Exato. Infelizmente, o que nós trabalhamos não é uma cadeira de faculdade, não se aprende na faculdade. Você acaba tendo que ter muita experiência, muita vivência. Tanto é que a nossa média de tempo de advocacia é muito grande, né? E o pior é que tem muita gente que fala besteira, né? E esse talvez seja o maior motivo, a minha maior mola incentivadora de produzir conteúdo como esse é exatamente tentar mostrar para as pessoas, olha, não é assim que se faz. Escuta quem conhece. Escuta o advogado que sabe o que está fazendo. Né? Advogados como você, aí da Paraíba, como o doutor Bruno em Minas, a doutora Karina em São Paulo, que são pessoas que esteve aqui, o doutor Juliano já esteve aqui no podcast também, o doutor Pedro Neri, de Pernambuco, já esteve aqui.
no final das contas, existe gente que sabe trabalhar, existe advogados que sabem fazer como você. É que, infelizmente, nossa mensagem ainda não chegou para todas as pessoas. E isso é muito importante, porque tu vê, o que aconteceu? Falta de informação. Aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não sei se acontece aí, acontece não sei se você vai lembrar de algum caso, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nas minhas palestras, eu mostro gente como, por exemplo, o cantor do Roupa Nova, que é um grupo aqui do Rio de Janeiro, que a família está brigando pelo patrimônio, pelo testamento dele até hoje. Usou uma forma arcaica de planejamento patrimonial, que é o testamento. Pessoas gente, mais o patrimônio, o caso do Gugu, que eu fico assim, chocada, são as filhas brigando com a mãe. Exatamente. É estranho para a gente isso. Muito, e tem, assim, porque assim, nós somos pais, nós somos mães, a gente tem filho, tem marido, tem esposa, não é isso que a gente quer. Essa talvez seja uma mensagem importante de passar para os nossos clientes. Não é isso que a gente quer. E o que a gente não quer para nós, a gente também não quer para os outros. O cara que tem patrimônio, ele tem que estar preocupado, tipo assim, será que esse patrimônio vai destruir minha família? Tanto que, assim, nós fazemos as holdings, por exemplo, eu mesmo fiz a holding da minha mãe, estou fazendo a minha, então, assim, a gente faz o que a gente acha que é bom para nós mesmos. Exato. Aqui, casa de ferreiro, espeto de aço inox, não pode ser de ferro. Exatamente. O espeto tem que ser de aço. São coisas que eu fico... muito ainda engraçado como o brasileiro ele tem dificuldade de entender um negócio que já é feito no mundo inteiro afora há séculos. Né? Há séculos, né? Não sei se você recebe muito essa pergunta assim, esse negócio de holding recente, agora está na moda, né? Você fala, muito. Ele existe desde 1976, está na legislação, não é moda. É isso aí. E as pessoas não entendem isso. Isso é muito, muito, muito interessante. Uma das coisas também que aqui tem, que é aqui no Rio de Janeiro tem alguma... Que assim, eu estou no Rio de Janeiro, na capital, e assim, a segunda metade do Rio de Janeiro mora em Orlando, na Flórida. Né? Assim, aqui os caras são assim, né? Onde é que é a tua casa de praia? É aqui em Orlando. Isso é muito comum. E aí eu acabo né, não tendo como não entrar na questão da offshore. Como é que... Aí também eu sei que tem muita gente que gosta do Mickey, gosta da Minnie, viaja pra caramba, tem muita gente que gosta. Como é que é essa tratativa aí de bens no exterior com vocês aí da Paraíba? Então, tem bastante gente que tem não só imóveis no exterior, mas aplicações financeiras. Tem muita gente, eu acho que a regra geral... o brasileiro tem se jogado mais, né, na questão dos investimentos, tem aberto mais sua cabeça para isso, não à toa que a gente cresceu aí mais de 100% no ano da pandemia de investidores na Bolsa de Valores. Então, isso faz com que aqueles que já tenham uma certa experiência alcancem novos voos aí, cruzem as fronteiras e vão investir na Bolsa de Valor americana. Então, isso tem acontecido bastante, até porque o dólar é a moeda forte. E aí, o que fazer com esses investimentos, o que fazer com esses imóveis lá fora? E aí, a gente começa já a pensar na possibilidade, sim, de abertura de uma offshore. A offshore significa fora da costa. Recentemente, não sei se você viu aí, você deve ter visto, porque até no time a gente discutiu muito sobre isso, com relação à questão do Paulo Guedes ter offshore, né? Todo aquele bafafá que a mídia faz, que a imprensa faz, de que, olha, Paulo Guedes tem um offshore, como é o dono o Luciano Heng tem um offshore, como se offshore fosse uma coisa ruim. E, na verdade, não é. A offshore é um instrumento, é um instituto legal, bom, tá? Perfeitamente usado, utilizado por grandes pessoas que têm grandes fortunas, como Madonna, Bonovox, quando houve em 2016 ou 2017 a história do Panama Papers, né? Que até a Shakira entrou no meio, porque também tinha sua própria offshore, e eles foram
foram ali questionados, mas vocês têm offshore? Sim, tenho, declaro, recolho os impostos normalmente, não há nada de errado nisso. Então, a questão que a mídia faz eu acho isso muito ruim, você trazer uma denotação pejorativa ruim para um instrumento que é bom e que, se usado de maneira lícita, ele sim traz muitos benefícios, porque não é, até hoje, né, Alex, a gente defende que aonde é que está escrito que é ilegal pagar menos impostos. É ilegal sonegar imposto, mas pagar menos impostos não é só legal, como é também necessário, quem não quer. Não é verdade? Então, a offshore é um caminho, sim. É claro que não vai ser um caminho para todo mundo, né? Você tem que realmente conversar, o cliente tem que conversar com alguém que entenda, para não fazer você perder dinheiro, com uma estrutura muito mais poderosa do que aquilo que você de fato necessita. Né? Então, vale a pena você conversar com alguém que conhece. Por exemplo, você tem um acervo de obras de arte, né? Obras de arte fora, ou muitas pessoas investem em obras de arte. Então, tem pessoas que têm participação em grandes esculturas que vão a leilão, que valem muito dinheiro. E essas participações, tudo isso é patrimônio. Né? E isso está espalhado pelo mundo todo, cada vez um mundo mais globalizado como a gente tem. Hoje é impossível você ficar sem saber de um instrumento, sem manejar um instrumento tão poderoso como um offshore no planejamento patrimonial. Não, e é porque existe aqui, pelo menos eu enfrento ainda, mas isso está bem, até por conta das nossas mensagens, da informação que as pessoas têm hoje em dia. Antigamente eu tinha muito preconceito, né? Porque aqui no Rio, quando você falava de holding, de offshore, era sempre de alguma coisa ilícita, alguém que está desviando dinheiro, alguma tramóia, alguma falcatrua, quando na realidade é o que você está falando. Isso infelizmente, é um instrumento jurídico lícito, que é utilizado no mundo inteiro, que aqui no Brasil, como ele foi, digamos assim, de conhecimento de uma parcela pequena da sociedade, essa parcela pequena, alguns indivíduos desvirtuavam, né? Faziam coisas erradas com um sistema que é legal, com um sistema que é correto. Exato. Né? Eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais sobre essa questão da offshore, bem na semana em que surgiu esse questionamento e que só dava isso no G1, enfim. E aí eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo explicando justamente isso, que o fato do Paulo Guedes ser ministro ministro do governo da economia e ter uma offshore não está errado. Aí alguém me escreveu assim, mas tem que ver se ele não está se utilizando do cargo para ter benefícios. Aí a gente está saindo de uma esfera legal para uma esfera ilegal, certo? Porque, veja, ele constituiu a offshore dele antes de ser ministro do governo. E precisa-se de um processo que fique comprovado de que ele está utilizando aquele instrumento, ele está se utilizando do cargo para ter benefícios, que eu nem acredito, porque, veja, a gente sabe, Alex, que as offshore, elas são empresas fora da costa. É muito difícil você ter um benefício ali temporário de um governo para uma empresa que já vem constituída há muitos anos e que opera em outras atividades econômicas que nada tem a ver. Mas vamos considerar que ele possa ter se beneficiado ou beneficiado da empresa dele, offshore, de alguma forma por ser ministro do governo. Há de ser apurado e há de ser visto isso daí. Só que isso não macula todas as outras offshores que existem no mundo. Não macula o fato de que é uma coisa boa você ter uma offshore em termos de proteção e planejamento sucessório e patrimonial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é preciso que as pessoas... a gente tem que desmistificar, sabe? Tanto essa coisa de que holding é algo ilícito, com desvio de dinheiro, quanto questão de offshore, caso seja necessário, que na verdade a offshore e a holding são termos que eles se complementam e se misturam, né? O que vai diferenciar aí é o local onde foi constituída a empresa. Mas é preciso que a gente fale
quantas vezes for necessário para as pessoas. E dizer assim, ó, não é só legal, como é necessário, façam, porque se vocês não fizerem, vocês vão estar na mão do governo. É ele que vai decidir a vida por vocês. É ele que vai chegar, ele vai dizer como vai ser dividido o seu patrimônio, e quanto vale o seu patrimônio, e qual o tamanho do pedaço que ele vai levar. Certo? Para você ter uma ideia... que não, assim, só tira, né? Não pega nada, porque uma outra coisa que tenho certeza que é da mesma forma aí na Paraíba, aqui só faz inventário a classe média. Sim. Quem tem muito patrimônio já tem planejamento. Quem tem muito... A nossa voz, que a gente fala aqui no Rio, é para o classe média, para que ele entenda que, olha, meu amigo, essa conta aí é sua. Não vai achando que o pessoal que tem muito dinheiro faz, porque não faz. Não faz. Ô, Alex, eu não sei, eu queria até te perguntar, aproveitando aqui, que eu sei que a dinâmica que é você me perguntar, mas eu queria fazer uma pergunta. Você tem pego muita pejotização? E aí eu explico aqui para o pessoal o que é a pejotização. Alguns profissionais estão vendendo planejamento patrimonial, cobrando caro por isso, para a abertura de uma empresa e a integralização dos bens lá dentro, sem fazer qualquer tipo de planejamento sucessório e de doação aí dentro. Então, queria saber como é que tá. Eu tenho pego algumas, eu tenho, inclusive, recebido alguns pepinos por conta disso. E eu queria que você me dissesse como é aí no Rio de Janeiro, como é que está sendo. Aqui eu não só tenho pego bastante, como amanhã, por coincidência, eu tenho um atendimento para fazer exatamente disso. São gente que já tem, entre aspas, a holding, e aí consome meu conteúdo e fala, não, peraí, mas o que ele fala não é bem o que eu tenho. Aí quando ele manda... Primeiro que eu pergunto, me manda os documentos, o cara me manda o contrato social. Eu já falo, está errado. Já começa errado. Se você só tem um documento, que é o contrato social da tua empresa, já é. Se você não sabe o que é um acordo de sócio, se você não sabe nenhum desses documentos em paralelo que a gente tem que fazer para aí sim fazer o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório para aquela família, se você não tem nada disso, pode crer que o que você tem é um CNPJ, que o cara botou dentro os bens, mas que não tem segurança, não tem organização, não tem nada. Eu sempre falo não tem nada. Que eu falo aqui nas minhas palestras ou nos meus papos, que o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório, o sistema, ele é galgado em 3 pilares. A organização patrimonial, que é onde você vê, por exemplo, se seu patrimônio gera receita e se ela está pagando o menor custo tributário possível. Isso. A proteção patrimonial, que é quando você protege o teu patrimônio de outras atividades que você tenha, que é a tal da, dentro do possível, a tal da famosa blindagem patrimonial, que eu nem gosto de usar esse termo, porque isso aqui no Rio é associado a tudo quanto é tipo de picaretagem que você pode imaginar. Sim. E a questão do planejamento sucessório, que é você passar o teu patrimônio para gerações futuras, porque senão vai acontecer aquela máxima: avô rico, pai nobre e neto pobre. Isso. Você sabe tão bem quanto eu que um patrimônio que não se alimenta, se ele sofrer 2 inventários, ele não sobrevive, ele acaba. O Estado pega tudo. Você sabe que aqui no escritório, a gente está com um caso, nós estamos fazendo uma impugnação a uma avaliação de um inventário. Porque tem uma área num bairro nobre, aqui num bairro muito nobre, daqui chama Altiplano, daqui da minha cidade. E a cliente, a viúva, ela vai receber uma área muito grande de terreno nesse bairro. E a Secretaria de Fazenda Estadual avaliou a área em 20 milhões, certo? Agora diga, você não sabe, é por quanto nós conseguimos baixar esse valor. Fizemos aqui uma impugnação que o valor da área, e comprovamos isso, baixou para 6 milhões de reais. Meu Deus. Tá? Então, já é alto, né? Porque o imposto aí deu 540 mil. É muito dinheiro. A diferença... Mas veja só a diferença e o que é você estar à mercê do Estado.
ele vai cobrar, ele vai avaliar o patrimônio do jeito que ele quiser e não se engane, o Estado está com fome arrecadatória. Ah, sem dúvida. Então, ele avaliar uma terra, ele avaliar uma área em 20 milhões, que na realidade valia 6, é absurdo. Você sabendo que pode fazer diferente, deixar os seus filhos, deixar seus herdeiros passar por um escárnio desse é complicado. Não, sem dúvida. Assim, a pessoa hoje, a verdade seja dita, a pessoa hoje só passa por isso se quiser. Se quiser. Antigamente, o inventário era um mal necessário, você ia ter que passar por ele. Hoje, as pessoas já têm acesso a informações que você não precisa. Você não precisa sofrer o que você já sofreu, ou não precisa esperar para sofrer um processo desse. Exato. Doutora Rochelle, o nosso tempo aqui está acabando. Eu quero te agradecer muito a presença. Como eu falei para todo mundo, papo super agradável. Se a gente fica aqui, a gente vai ficar falando horas sobre planejamento patrimonial. Mais uma vez eu falo, gente, se vocês quiserem entrar em contato com a doutora Rochelle, ela vai, aqui na descrição do vídeo, tem todos os contatos dela. Se você estiver me escutando no Spotify, tem todos os contatos dela. Entre em contato, se você é da Paraíba, se você é do Nordeste, não perca essa oportunidade de falar com essa advogada que é de uma competência ímpar. E eu quero realmente agradecer muito a sua presença e aí deixar você para as suas palavras finais aí com o pessoal. Gente, muito obrigada pelo espaço, Alex. Eu sou uma admiradora do seu trabalho. Eu acho, assim, nós fazemos parte desse time e o tempo todo a gente está ali trocando informações e, assim, a sua competência é incrível. Eu estou sempre ouvindo, né, os seus conselhos, a sua forma de resolução das estratégias que você apresenta. Então, é realmente uma honra para mim estar aqui conversando com você, batendo esse papo. E, de fato, a gente passaria aqui horas e horas falando sobre holding familiar. Eu acho que a gente respira planejamento patrimonial, né? A gente, aonde vai, qualquer reunião de família, qualquer reunião de amigos, volta e meia a gente, tá falando de novo. Planejamento patrimonial, porque, de fato, como a gente conhece, uma vez que você vê, você nunca mais desvê. Então, uma vez que a gente conhece, fica impossível a gente não querer que o outro também saiba. Olha, isso é bom, vê isso aqui, que isso é bom para vocês. Leva para o seu pai, leva para sua mãe, leva para o almoço de domingo, conta para as pessoas que isso é bom. Então, eu acho que a gente meio que respira isso e quer passar isso para as pessoas. E isso faz a vida da gente se movimentar em cima do planejamento patrimonial. Então, é um prazer. Muito obrigada mais uma vez por esse espaço e por essa oportunidade. Um abraço, Rochelle. Fique com Deus. Tchau, tchau.